Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para estar aqui dando continuidade sobre a nossa temática, que nós estamos aqui falando sobre a amatiologia, que quer dizer a doutrina do pecado. E nós aqui já gravamos aqui alguns vídeos sobre essa temática e hoje aqui estamos retornando, dando mais continuidade. E a temática de hoje é para nós estar abordando aqui sobre as consequências do pecado. É isso mesmo, as consequências que o pecado trouxe no homem em relação a Deus. Trouxe várias consequências mesmo que o pecado trouxe em relação ao homem a Deus. Eu vou estar aqui falando de algumas consequências do pecado e trazendo aqui algumas reflexões, alguns comentários para o nosso debate, para a nossa discussão relacionada a essa temática, para nós ter clareza aqui das consequências, da gravidade que o pecado trouxe no homem em relação a Deus. A primeira coisa que o pecado trouxe foi o interrompimento da comunhão entre Deus e o homem. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que antes da queda do homem ou antes do pecado, a relação que Adão tinha com Deus era uma relação extraordinária. Adão tinha o privilégio maravilhoso de estar numa comunhão saudável e extraordinária com o seu Criador. Prova disso que o texto diz no livro do Gênesis, diz que Deus vinha no Éden, na variação do dia, Deus vinha até o jardim do Éden, onde o homem estava, para fazer o quê? Para conversar, para dialogar com Adão. Mas isso antes da queda. Após a queda do homem, após Adão ter desobedecido às ordenanças, à lei de Deus, aquilo que Deus deixou estabelecido, quando Adão praticou o ato do pecado, o que é que aconteceu? Trouxe as suas consequências. E uma das consequências que o pecado trouxe na vida de Adão relacionado a Deus foi o que? Foi o interrompimento da comunhão. A primeira coisa, aquilo que Adão tinha, aquela comunhão perfeita, aquela comunhão saudável após a queda, após Adão ter desobedecido, isso foi completamente interrompido. Então, uma das consequências do pecado foi interrompeu a comunhão entre Deus e o homem. Também o pecado deixou Adão e Eva despidos diante de Deus, coisa que não tinha anteriormente. Não tinha anteriormente. Porque quando o homem pecou, tanto Adão como Eva perceberam que ambos estavam nus, despidos. Então quer dizer, começaram a ter vergonha um do outro. Então veja o quanto isso é sério. O pecado, ele tem as suas consequências gravíssimas. E o que aconteceu na vida tanto de Adão como de Eva é algo realmente que nós precisamos a cada dia ter cuidado, para nós não perder a nossa comunhão com Deus. Outra consequência, o pecado tornou o homem culpado diante de Deus. Então veja só o grau realmente de problemas que o pecado trouxe na vida do homem. O pecado tornou o homem culpado diante de Deus. Então Adão pecou, se tornou um sujeito culpado pelo ato que cometeu. Ele foi culpado daquilo. Então se tornou o homem culpado diante de Deus pelo ato realmente da desobediência. Outra consequência do pecado. O pecado faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Olha só. O pecado
faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Então, tudo isso aqui são as consequências que o pecado trouxe. Se Adão tivesse cautela, não se deixasse levar pelo desejo, do prazer, de querer realmente provar do fruto ou tocar até no mesmo, não teria acontecido nada disso. Mas depois que Adão provou e tocou no fruto, as consequências vieram. Então veja só, a comunhão com Deus relacionada ao homem foi interrompida essa comunhão, a ira de Deus passou, o homem agora está debaixo da ira de Deus também. Outra consequência, o pecado faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Os feitos do pecado na vida do homem, né? O pecado fez o homem perder a sua tranquilidade. Isso é fato, não dá para negar isso. O pecado fez o homem perder a sua tranquilidade. Aquilo que tinha lá no Jardim do Éden, antes da queda, aquela tranquilidade, aquela apaziguada, aquele ambiente saudável, pacífico, sem nenhum problema a existir ali no momento, antes da queda. Então tudo isso, Adão perdeu esses privilégios. Por quê? Porque simplesmente realmente achou aos seus olhos o desejo de comer do fruto a qual era proibido comer, a qual Deus já tinha determinado. O pecado fez o homem perder a sua tranquilidade, o pecado colocou o homem sobre o seu domínio. Olha só, o pecado colocou o homem sobre o seu domínio. O primeiro pecado alastrou-se, multiplicou-se de tal maneira na vida do homem que o profeta Isaías disse: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Olha só, o pecado contaminou o entendimento e a consciência do homem. Isso é fato. Isso é fato que lá no livro do Gênesis, no capítulo 6, lá está claro, né, que os homens naquele contexto, a maldade do coração, da sua mente, da sua consciência, era tão grave a maldade ali do coração do homem que Deus o irou. Aquilo fedeu nas narizes de Deus, que Deus chegou para Noé e pediu para Noé fazer uma arca, que Deus iria destruir tudo mesmo. Tudo que fosse, o que tivesse fogo de vida, ia ser destruído. Tanto o homem como os animais, qualquer criatura ali que tivesse fogo de vida ia ser destruído através do dilúvio. Por que isso? Por causa da maldade, do pecado do homem, da sua consciência contaminada e do seu entendimento. Então veja só, então as consequências do pecado estão aí. Então o pecado tem suas consequências. Que Deus nos livre e nos guarde e debaixo da graça e do amor de Jesus Cristo a cada dia da nossa vida e nosso coração. E aqui é mais uma temática sobre a matiologia, a doutrina do pecado. Curta os nossos vídeos, dá um like, compartilhe, porque nós estamos aprendendo muito com essa temática. Deus te abençoe e um abraço forte no coração e no coração da sua família.